Não existe Deus em silêncio para quem lê a palavra dele todos os dias. Então a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Se Deus não está falando com você é porque provavelmente você não está buscando ele. Você não está lendo sobre ele, mas se você meditar nessa palavra de dia e de noite, certamente Deus vai falar com você. Faz tudo o que eu estou falando? Então não quer dizer que todo devocional eu escuto um anjo, eu escuto uma voz descendo do céu falar comigo. Mas toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu sinto a ministração vinda do Espírito para a minha vida. E isso é Deus mostrando quem o Jadiel deveria ser. Fala galera, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala sobre cosmovisão bíblica, sobre ciência, religião, tecnologia e todas as esferas que um cristão deve agir. Eu, como cientista, eu falo de uma cosmovisão através da ciência, mas você, como filósofo, talvez pode trazer uma cosmovisão a respeito de um pensamento analítico ou crítico, ou talvez você, como sociólogo das ciências humanas, das ciências naturais, da saúde, você pode, refletir o amor de Cristo e viver a grande comissão em qualquer esfera, e é sobre isso que a gente fala dentro desses episódios. Nos últimos episódios a gente falou sobre a disciplina espiritual e hoje a gente vai continuar nossa série falando sobre uma disciplina que ela é extremamente importante para a nossa vida de igreja, para a nossa vida acadêmica, para a nossa vida social, para a nossa vida familiar. Essa disciplina ela é muito rica, mas antes você precisa fazer os 3 Cs, cara. Você precisa curtir, porque a plataforma entende que isso aqui é bom. Você precisa comentar. Eu preciso de um feedback seu e saber, cara, isso aqui tá falando comigo e você precisa compartilhar. Talvez você não consiga alcançar pessoas da África indo até lá, mas você consegue compartilhar um vídeo e isso alcança pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, esteja disponível e sensível para compartilhar aquilo que o reino de Deus está falando. E vamos para o nosso episódio falar sobre a disciplina da submissão. Exatamente. Essa disciplina ela é muito negligenciada, principalmente pela agência Woke. Então a gente tem ali o feminismo aparecendo e dizendo que não existe submissão feminina, que a Bíblia é machista, que Jesus era machista. Saiu recentemente alguns vídeos dizendo que Jesus era comunista, fascista, uma série de istas, mas na verdade é que submissão é extremamente importante para a vida de um cristão, para a vida de um filho de Deus, ou se você não é cristão, mas entenda que submissão é importante, porque submissão não é ser inferior a uma outra pessoa. Não é você ser alguém que perde, ser uma pessoa ruim, não é você estar num nível abaixo, mas submissão significa estar debaixo de uma mesma missão e de uma mesma autoridade. Então, todos nós aqui estamos debaixo de uma missão, seja ela, ou somos submissos, seja a um governo, seja talvez a um líder no local de trabalho, seja de repente a algum lugar dentro de casa, nós estamos sempre debaixo de uma submissão. Quando a gente olha para uma perspectiva bíblica, e Deus fala sobre a submissão das mulheres, ele não está falando para elas apenas abaixarem a guarda e serem alguém que sofre, que recebe ordens apenas. Mas está falando para esse homem e para essa mulher estar debaixo de uma missão, caminhar debaixo de um propósito que é muito maior do que eles. Faz sentido o que eu estou falando? Só que a ciência diz para a gente hoje que submissão, a bíblica que nós conhecemos, é extremamente importante. Na verdade, existe um estudo de neurociência que diz o seguinte, que quando uma pessoa decide confiar em uma autoridade, como um médico, como um professor, como um mentor, como qualquer alguém que está em uma atividade à frente ou superior a ela, os níveis de cortisol eles diminuem. Ou seja, receber ordens ou estar debaixo da autoridade de alguém me protege e diminui a quantidade de cortisol. E o cortisol é um hormônio que ele vai gerar estresse. É o hormônio do estresse nos seres humanos. Então, ser submisso me traz uma vida mais leve e mais tranquila. Então, quem está falando para a gente é a ciência. E talvez você entende que submissão é muito importante, só que você não sabe a quem nós devemos ser submissos. E aqui a palavra de Deus mostra para a gente 3 coisas que devem a nossa submissão. A primeira delas é, nós devemos ser submissos a Deus. Olha o que Provérbios 3, versículos 5 e 6 dizem para a gente. Confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, ser submisso é estar debaixo da vontade de Deus, mesmo que eu não entenda. Porque os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E mais, a visão do Senhor é muito mais macro do que o micro que nós conseguimos enxergar. Então, estar debaixo de uma submissão a Deus é confiar que Ele cuida de nós, e Ele cuida mesmo, porque os propósitos do Senhor são eternos. São planos de nos fazer prosperar, são planos de nos levar a ser mais parecido com Jesus, são planos de nos fazer ter uma vida eterna, uma vida que vale a pena. A segunda coisa que você deve ser submisso é a palavra de Deus. Então você tem que entender que a Bíblia, ela é uma regra de fé e de prática. Olha o que 2 Timóteo vai dizer para a gente no capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ou seja, ser submisso à palavra de Deus me prepara para viver em todas as esferas. Então, se você quer viver a grande comissão e se você quer atuar nas esferas da sociedade, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar uma instrução bíblica. Porque embora a Bíblia ela não seja para o nosso tempo, no sentido de que ela não foi escrita nos dias atuais, existem nela verdades eternas que nos guiam em todas as áreas da vida. Há quem diga que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. Então, buscar as Escrituras é trazer o ensino proveitoso para a nossa vida. Então, aqui existem respostas para a ansiedade, aqui existem respostas de como construir, de fazer fundamentos, aqui existem respostas de como consolidar uma família, aqui existem respostas para todas as perguntas. E eu friso isso: não existe Deus em silêncio para quem lê a palavra dele todos os dias. Então, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Se Deus não está falando com você, é porque provavelmente você não está buscando Ele. Você não está lendo sobre Ele, mas se você meditar nessa palavra de dia e de noite, certamente Deus vai falar com você. Faz tudo o que eu estou falando? Então, não quer dizer que todo devocional eu escuto um anjo, eu escuto uma voz descendo do céu falar comigo. Mas toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu sinto a ministração vinda do Espírito para a minha vida. E isso é Deus mostrando quem o Jadiel deveria ser. A terceira coisa que você deveria ser submisso é aos irmãos. E isso é muito importante. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 5 diz o seguinte: semelhante a vocês, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A gente precisa entender que as nossas gerações aqui, elas não estão para brigar. Na verdade, quando a gente diz que uma nova geração está aparecendo, é porque a errada está atuando hoje. E na verdade isso é o contrário. Deus não está preparando uma nova geração, mas sim a próxima, porque existem remanescentes em todas as gerações. Só que nós precisamos entender que nós jovens temos que respeitar os cabelos brancos e as jornadas daqueles que vieram antes de nós. Mas nós também precisamos que os mais velhos respeitem o vigor e a força dos jovens, porque eles estão indo aonde os mais velhos não conseguem mais. Ou seja, tanto jovens quanto velhos são úteis para o reino de Deus. E para que a igreja ande em unidade e ande para um propósito eterno, nós precisamos ser humildes o suficiente para entender que eu preciso tanto de jovens quanto de velhos. Faz sentido o que eu estou falando? E todas as vezes que nós murmuramos contra um filho de Deus, o que nós estamos fazendo é murmurar do próprio Deus. Então, se você conhece pessoas que vêm ao seu encontro só para falar mal do próximo, repreenda essa pessoa. Porque se ela está falando de um filho de Deus, ela está falando do próprio Deus e ela está em pecado. Então, o nosso papel aqui é trazer paz, trazer ordem, trazer justiça e trazer comunhão entre os santos. E essa comunhão, ela acontece quando alguém é sensível o suficiente para trazer paz para os ambientes aonde ele está sendo inserido. E isso é submissão.
é servir com o mesmo propósito ao meu irmão, é servir debaixo do mesmo propósito a palavra de Deus e é servir com o único propósito próprio Deus. Só que talvez você se pergunte, Adiel, eu sou submisso à palavra de Deus, eu sirvo aos meus irmãos, eu sou submisso ao próprio Deus, mas a pergunta é, como saber até quando ser submisso a alguém? E aqui existem 4 critérios que eu utilizo para saber até quando a minha submissão está de encontro com a palavra de Deus e ela é correta e quando não é. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Está de acordo com a Bíblia? Então, se você está num ambiente onde pessoas elas te apontam mais algo ou um lugar distorcido daquilo que é a eternidade, se você está num ambiente onde diz contrário a tudo aquilo que o Senhor Jesus pregou, tudo aquilo que a palavra de Deus ensinou, já é o lugar errado. Então já é o primeiro ponto de observação para você não ser submisso a esse tipo de gente. Só que não estou dizendo para você sumir, mas talvez você seja um responsável por trazer a mensagem do reino ali e levar a submissão bíblica. Então, todas as vezes que eu tenho um conflito, eu chamo a pessoa no particular e aponto o erro dela. Se ela persistir, eu chamo uma testemunha e nós apontamos o erro. Caso contrário, eu chamo um grande grupo e nós conversamos em comunidade sobre aquele erro que está persistindo, porque isso é bíblico. Foi assim que Jesus nos ensinou sobre como nós devemos tomar ou julgar as pessoas, com sabedoria bíblica, mas também com misericórdia, paciência e mansidão. Faz tudo o que eu estou falando? A segunda pergunta é, aonde eu estou ou as pessoas que estão comigo promovem justiça, amor e verdade? Então, por exemplo, eu estou com pessoas que elas são desonestas? Ponto negativo. Cara, eu não consigo ministrar alguém que eu não amo. Então, aonde eu estou vendo amor? As pessoas estão amando de verdade? E mais, aonde eu estou, existe verdade? Se você tem perto de você pessoas que estão mentindo, pessoas que estão ali caluniando, espalhando falsas verdades, isso é um lugar antibíblico, anticristão, ou seja, é alguém que anda mais com o diabo do que com Jesus. A terceira pergunta é, aonde eu estou e com quem eu estou mais próximo de Cristo ou estou me afastando dele? E isso é muito importante, porque é mais válido você ficar sozinho mais perto de Deus do que você estar cheio de gente mais longe do Senhor. Você precisa andar mais próximo de Jesus. As pessoas com quem você tem andado e se submetido te levam para mais próximo do Senhor Jesus? Ou, mas o meu chefe ele não é cristão, então como é que ele vai saber? Mas você consegue perceber nele princípios bíblicos ou verdades que o Cristo Jesus tinha, porque todos nós somos pecadores, mas ainda assim existem verdades, princípios de caráter que são eternos e que todos nós deveríamos aplicar, seja cristão ou não, porque o que te faz ser um bom cristão não é apenas você cumprir os mandamentos, você não roubar, não matar, isso é meio óbvio. O que te faz ser um cristão excepcional é o quanto de verdade bíblica existe em você, o quanto do Espírito Santo conduz você e o quanto de sobrenatural é manifesto através da sua vida. Então você pode ter sim um chefe que não é cristão, mas que ele não rouba, não mata. E isso são verdades importantes para que você seguir. Mas vamos supor, você está num ambiente, sei lá, num consultório ou numa empresa onde o cara desvia dinheiro. Isso não te leva para mais perto de Cristo. Então você precisa se afastar disso antes que isso te afaste de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? A quarta pergunta, eu acho que talvez é uma das mais importantes, é o seguinte: isso que eu estou fazendo, as pessoas que eu estou me submetendo, os ambientes aonde eu estou, são ambientes que Jesus frequentaria, eram pessoas que Jesus ouviria, é algo que Jesus faria ou aprovaria. Então, se eu estou vivendo uma vida onde Cristo não aprova, essa é a vida que eu não deveria viver. Eu preciso viver uma vida de uma busca intensa e apaixonada pelo Senhor. Se você está sendo guiado por pessoas que não buscam essas verdades, se você está andando debaixo dessa submissão, dessas autoridades que não têm essas verdades, você precisa aprender a se posicionar. Se a resposta ela é não em alguns desses pontos, isso aqui não é submissão bíblica. Ah, Jadiel, mas nós estamos num governo onde nós não temos cristãos, onde está tudo sendo o contrário, nós entendemos isso. Mas não é porque não está tendo uma submissão bíblica que nós não seremos submissos à palavra de Deus. Não é porque o seu governo ou o seu estado, seja lá onde você mora, ou o local onde você está pregando uma coisa que não é bíblica que você permanece o mesmo, ou que você é condizente com o pecado. Então, Daniel é um exemplo disso. Ele tinha, sim, ali
uma terra, um povo que era pecador, que fazia usos e costumes totalmente horrendos, mas ele não se contaminava. Antes de você ser submisso a uma pessoa, seja submisso ao Senhor. Analise biblicamente aonde você está, o que você está fazendo, para que você então possa depois analisar as pessoas que você tem por perto e tomar uma decisão. E essa é a maior submissão, estar sujeito à vontade de Cristo Jesus. Então se pergunte, aquilo que eu estou fazendo, Jesus faria ou aprovaria? Porque se não for, posso te dar um conselho? Vaza, brother. Não vale a pena. Ok? Faz sentido o que eu tô falando? Eu espero que sim. E eu queria que você comentasse pra gente quais ambientes ou quais autoridades você está se submetendo e o que que isso tem gerado no seu coração. Qual que é o testemunho que isso tem gerado? Ok? Até o próximo episódio. Valeu!